Museu da mostrar seu valor. Eu fui a PA, vim pro Biblioteca me apresentar. Salve o mundo, vintém. Segurança, eu quero ver. Eu quero ver o muro do Biblioteca pra gente sambar. Tá. É isso aí, minha gente. Estamos aqui novamente para mais uma edição do nosso podcast Teca Conecta Empreende. É o podcast que tem um molho. Quem inventou isso está aqui hoje. Já vou apresentar essa criatura maravilhosa que é uma bênção na vida do Clube Teca. Começamos juntos, desde lá do comecinho de mãos dadas. Mas antes eu quero dar uma diquinha aqui para vocês de literatura, empreendedores. Vamos lá, eu tô aqui com esse livro que chama O Guia Definitivo para Empreender com Sucesso, do Eduardo Moreira. Já comecei a ler e já tomei algumas chineladas cósmicas aqui com esse livro, então fica aí a dica, porque a gente não pode nunca parar de estudar, nunca parar de buscar informação, né? E em vários lugares. Então fica aí essa diquinha massa. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial para mim. O nome dele é Gabriel Macedo e ele é o rei da musicalização infantil. E hoje nós estamos aqui para falar sobre inovação dentro desse setor da musicalização infantil, porque Gabriel é inovador nesse lugar, né, de trabalhar com arte e educação. Então seja bem-vindo, Gabi, ao nosso podcast. É uma honra ter você aqui. Você sabe o quanto você é especial pra gente do Clube Teca. Então te dou aí um minuto para você se apresentar. Olá, muito obrigado por estar aqui hoje, ter recebido esse convite. Teca, minha amiga, muito bom poder estar aqui. Eu sou Gabriel Macedo, rei da musicalização. O Espaço Musical é a primeira escola de musicalização infantil itinerante do Brasil. A gente começou lá em 2012. Só eu já dei mais de 20 mil aulas de musicalização só aqui no Espaço Musical. Então, ao longo de graduações, pós-graduações, já estudei fora do país. Tudo isso para poder a gente trazer para as crianças o que tem de melhor, o que tem de vanguarda, o que tem de mais efetivo na educação musical e assim a gente possa fazer com que as crianças aprendam, se desenvolvam musicalmente. Esse é o objetivo. Muito massa. E assim, hoje a gente está aqui para falar de inovação. Você é um cara super inovador. Né? A gente sabe que a música, ela tá no seu DNA. Não tem como a gente dizer que não, porque você já vem aí, já nasceu nesse berço de grandes artistas e também artistas inovadores, né? Porque a sua família criou praticamente um carnaval de Salvador. Então a gente sabe, né, que você vem desse berço. Mas por que criança? Né? Por que assim você foi para esse lugar? E assim, não é só criança também, né? A gente precisa dizer que o Espaço Musical trabalha com bebês a partir de 3 meses, Isso, não é isso? Exatamente. Então, assim, por que esse público? Tem 2 explicações. A explicação, uma delas é a seguinte: meu pai é músico, minha mãe é professora, eu virei professor de música. Tá explicado, dona Margarida. A fruta não cai longe do pé. Mas a outra explicação é que assim, eu acho que eu fui uma criança muito feliz na infância. E o fato de eu ter sido uma criança que vivi muito bem a infância, que aprendi, que brinquei muito, eu acho que isso também reverbera no professor que eu sou hoje. Eu sou professor hoje porque fui a criança que fui. Entende? Então a gente traz sempre a criança com a gente. E eu ter tido uma infância muito feliz também resulta nas minhas aulas de música. Eu já vi você, né, dando aula, assim, já vi inúmeras aulas, inclusive aquelas aulas que você ministrava na praça. É ao ar livre. Ao ar livre, que é sensacional, né? E assim, é uma aula que, na verdade, não deixa de ser uma aula para a família também, né? Então você também leva essa consciência para os pais da importância da música, né, na vida das crianças. A aula de música ela é uma vez por semana. Quem fica a maior parte do tempo com a criança são os pais responsáveis. Então a gente precisa trazer esses pais também para fazer a aula junto, ou para estarem por dentro do que está acontecendo na aula de música, para que eles possam depois reforçar o trabalho. Não adianta muito eu quero fazer uma coisinha aqui e só na outra semana
vir de novo e fazer mais um pouco, né? Precisa ter esse reforço em casa. E quando os pais participam, aí isso reverbera, isso amplifica. E você tem outros pais músicos que levam as crianças para... Tem muitos pais músicos que levam sempre suas crianças. Muitas pessoas, muitos artistas levam seus filhos e filhas para fazer aula com a gente. Isso acontece, é muito comum, porque é diferente, né? Você ser músico e você ser professor de música. Então, o professor de música é o profissional, né? O licenciado em música é aquela pessoa que vai saber o que fazer com cada faixa etária. O que acontece quando você não é formado em música, em licenciatura em música e acaba dando aula, que isso acontece muito, é que você acaba reproduzindo a maneira que você aprendeu. E isso muitas vezes é problemático, porque a maneira que você aprendeu é uma leitura sua de como foi aquele passado. Então, se foi traumático, como foi, e aí a gente tem de reproduzir porque não tem repertório e porque também a gente tem dificuldade não sabe onde buscar os materiais, não sabe onde ler. E por isso que eu digo assim, o professor de música tem que ser sempre um licenciado em música. Pois é, você vai falando e as perguntas vão aqui borbulhando na minha cabeça. Primeiro, assim, a primeira delas é essa formação sua, né? Onde foi que você começou, assim? Como é que você começou a galgar? Foi aqui na UFBA? Eu até então eu tocava no trio elétrico, achava que minha vida ia ser tocar, ia ser músico. Mas aí, lá em 2010, 2011, eu encontrei um projeto de musicalização infantil na UFBA, eu estava fazendo licenciatura, já tinha feito bacharelado, aí estava em violão e fui fazer a licenciatura. Aí lá na licenciatura eu me apaixonei pelo projeto de musicalização, aí criei o espaço musical logo no ano seguinte, já estava formado, e aí então a coisa cresceu muito, muito rápido. Em um ano a gente já tinha 40 turmas na cidade, chegamos a ter mais de 100 turmas espalhadas na cidade, é muita coisa para uma cidade como Salvador. E aí aquilo foi sendo uma coisa natural. Mas a professora pergunta também, a concessão responde. Como foi que você começou? Isso acontece, viu? Porque a gente vai aqui conversando, a gente vai entrando nesse caminho. De vez em quando eu me perco também. Mas a pergunta era isso, né? Você começou na UFBA, mas eu sei que você foi para fora. Assim, que você buscou coisas... A minha linha assim, de formação é assim, eu entrei na UFBA em 2000, eu fiz bacharelado, eu fui morar na Austrália, eu estudei performance em música popular, voltei para o Brasil, fiz licenciatura, fiz metodologia do ensino superior, aí depois eu fiz uma pós na PUC do Rio Grande do Sul, aí depois eu fiz uma outra pós que eu estou fazendo agora em gestão escolar. Então são 2 graduações, 3 pós-graduações, mais de 20 mil aulas. E assim você não para, né, meu filho? A gente não para. Estou escrevendo TCC agora também, voltei essa parte. Nossa, isso é excelente, porque a cabeça da gente precisa disso, mas até para inovação. Importante assim, é você ter também uma visão, ter uma postura de estar sempre feliz no que está fazendo, sempre querendo inovar, sempre querendo pôr. Quando você vê assim, alguma coisa que não está dando certo, porque é uma eterna tentativa e erro. Sim. Pô, isso aqui não funcionou, então tem que melhorar isso. Pô, então esse material aqui serve para isso, não, então vai servir para outra coisa. Então, isso a gente fizer desse jeito, aí tenta, não dá certo, deu certo, funciona, repete. Sim. Então, com responsabilidade. Isso aí está dentro do seu empreender, porque você falou, eu gostei, eu me apaixonei, no ano seguinte eu criei o espaço musical. Porque a gente tem sempre 2 opções. A gente pode ter a formação e trabalhar para alguém, né? E a gente pode ter a formação e fazer algo pra gente, né? E aí a criação, o nascimento do espaço musical, eu acho incrível, porque assim, eu nunca vi nada igual ao espaço musical, sabe? Assim, a forma como você exerce e como você sai sempre na frente, né? Você tá sempre inovando. Então, assim, quem é esse periquito aí, por exemplo? Esse aqui Quem é esse rapaz aí? É isso, esse aqui é o Bom Dia. O Bom Dia, o passarinho, o periquito, que também vai para aula comigo. Sim. E aí a gente mostra para as crianças, elas gostam. Porque a criança precisa disso, né? Ela precisa do estímulo. E a gente tem que pensar o seguinte, hoje em dia os meninos estão no celular, né? Estão na tela o tempo todo. E a dopamina ali é muito mais... não tem como competir. Você tem que criar seus mecanismos para competir com crianças que têm um pico de concentração cada vez menor, com mais dificuldade de concentração. Verdade. Então, quando eu não comecei a dar aula como aí da musicalização. Eu criei esse personagem depois, para poder ir para a sala de aula e vendo como as coisas estavam acontecendo. E você dá aula de coroa. É o rei da musicalização. É o professor é o rei da musicalização. Rei da musicalização. É isso mesmo. Agora, eu vou te falar que funciona, porque assim,
toda vez que tem uma criança, o filho de alguém lá do clube, né? A gente tá na reunião do Clube Teca. Aí Gabriel chega e tem criança na reunião, filho de alguém que foi e tal. Gente, é surreal. As crianças ficam enlouquecidas. Ninguém tira o olho de você. Todo mundo quer conversar com você. Você tem umas perguntas que só você tem. Como é a da girafa que outro dia você Tem um perguntou? encantamento, né? Tem um encantamento. Tem uma coisa assim É. que eu acho que realmente você alimenta essa criança sua, né? E aí a sua criança dialoga Mas eu acho que diretamente. é o que a gente volta, assim, ter tido uma boa infância. Eu acho que quem teve uma infância boa tem um repertório ali guardado. Eu sei o que é isso. Exato, sabe? Eu sei. A gente vê, tem gente que não teve, por qualquer razão, não teve uma boa infância, o que é uma pena na vida você não ter tido uma infância legal. E aí essas pessoas têm dificuldade depois de lidar com criança, têm dificuldade na hora de ser mãe, na hora de ser pais, porque não sabem lidar direito, né? Em revisitar essa infância através de outra pessoa, geralmente um filho. Então, Verdade. quem teve tem muitos benefícios assim para poder lidar com criança, para poder resolver sua vida depois, né? Ou cuidar da criança interior, manter essa criança, né? O Porque negócio, o negócio da girafa é o seguinte, né? Que eu falo. é muito Eu bom. pergunto para as crianças assim, qual a sua idade? Aí eles me dizem assim, a idade deles, aí eu digo a minha, mas eu também sou criança. Você é criança na época, eu tomei o suco da girafa, eu cresci. Pois é, suco de girafa, é isso mesmo. Suco da Gente, girafa. as crianças ficam tudo doidas. Agora, Gabi, me diga uma coisa. Qual é a diferença entre uma criança que desde pequena começou a ter esse contato com a música e uma outra criança que não tem esse estímulo, que ninguém se atinou para isso e que efetivamente, né, ela está embrenhada aí nesse mundo tecnológico e não teve esse contato com a música? O que é que a gente pode dizer assim? Qual é o maior benefício da musicalização na vida dessas crianças? As aulas de música, elas têm os objetivos claros da música e tem os objetivos que correm, os benefícios que correm em paralelo. A concentração, pensamento lógico-matemático, essas coisas são benefícios que correm em paralelo. Que, na verdade, o esporte também pode trazer, um balé pode trazer, né? Essa é uma aula de pintura, uma aula de teatro, são coisas que podem fazer também em paralelo. Eu digo sempre assim, o objetivo, hoje em dia você vê muito na internet, as pessoas não sabem dizer para que serve uma aula de música. E a pessoa, para que serve a aula de música? Qual é o objetivo da aula de música? Para se concentrar mais. Não, o objetivo da aula de música é ensinar música, é você desenvolver a inteligência musical, é você apresentar para a criança os elementos musicais, de repente, que estão na periferia do conhecimento. Então, não trazer só aquela música que está no fácil. Aquela música que está no fácil também muitas vezes é boa, é legal, que o pai ouve, a mãe ouve. Mas trazer também, quando você traz uma música que é de um lugar que não é tão fácil acesso, ou então que os pais nunca ouviram, você também está abrindo também os ouvidos e os horizontes daquela família inteira que vai ouvir aquilo. Então, é isso. Eu acho que a música, ela tem que ter benefícios musicais. Então, a minha aula de música tem benefícios musicais. Agora, o maior benefício é esse, que eu acho assim, é você entender a sua cultura, é você, através da música, saber, além de desenvolver sua inteligência musical, sua percepção rítmica, né, a capacidade de solfejar, de conhecer, reproduzir, criar musicalmente. Tudo isso são os objetivos, os meus objetivos que eu uso na aula de música e que eu acho que são muito importantes. Mas, em paralelo a isso, a criança se concentra mais, a criança tem uma série de outros benefícios. Fora a própria socialização, né? Porque ela está com outras crianças, né? Que é isso também. A criança, ela aprende muito. Muitos pais me procuram para fazer aula de musicalização individual. Não dá. A criança, ela aprende... Somos seres sociais, né? Então, a criança aprende no social, vendo o colega fazendo, aprendendo com o erro do colega, aprendendo com o acerto do colega. Sim. Se relacionando ali naquele grupo, né? Perdendo e ganhando. Sim, brigando pelo instrumento que ele quer. Trocando, exatamente. Eu acho, viu, Gabi, que eu estava até conversando isso, não sei com quem foi um parceiro do clube, a gente estava conversando sobre soft skills, né? Que hoje se fala muito dentro do empreendedorismo sobre soft skills, porque se você tem duas pessoas, né? Não só no empreendedorismo, mas no mundo de um modo geral, se você tem duas pessoas, as duas têm as mesmas formações, né? Estudaram a mesma coisa, fizeram a mesma pós-graduação, mas uma lida melhor com as relações interpessoais, né? Tem uma escuta melhor,
tem uma capacidade maior de empatia, de se colocar no lugar do outro, e por isso ela se desenvolve melhor no grupo, ela consegue trabalhar melhor em grupo. Essa pessoa se sobressai dos outros, né? E eu acho que a música, assim como a arte de um modo geral, A arte né? geral. Ela tem essa capacidade de criar na gente um sentir. Porque às vezes a gente ouve uma música e a gente só sente, né? Tem uma experiência minha com a música que eu acho incrível, que é num espetáculo do Teca Teatro, dos nossos ex-parceiros aí, Luciana e Marconi, que eles fazem espetáculos para bebês. Eles têm 2 Eu espetáculos para conheço. De bebês. Sol e Lua. Isso, Que e é o lindo, outro maravilhoso. é maravilhoso, É muito bom, que é baseado na obra de Manuel Barros Sim, e tudo sim. mais. E tem um outro que é Grumelôs e Garatujas. Grumelôs e Garatujas, eles começam o espetáculo com uma música. Que teoricamente, né, ali no início do espetáculo, eles são 2 bebês dentro do útero da mãe. E começa a tocar essa música. Gabi, é surreal. O espetáculo começa, a música começa e eu começo a chorar. Tipo assim, é mais forte do que eu, entende? Porque a experiência de ouvir aquela música me leva para algum lugar que eu não sei que memória é essa, ou que, mas é um sentir. Então, assim, a arte, de um modo geral, ela tem esse poder, né, de fazer com que a gente seja ser humanos mais sensíveis. E você só sente isso se você está num ambiente, em algum lugar, que você tem acesso, né? Se você precisa ter exercita acesso. isso, É né? exercitado isso. Então, por exemplo, o clube tem uma coisa que eu acho fantástico, que me ajuda muito na inovação, né? E como empresária. É que, assim, eu tenho uma outra formação em dança. Então, eu sempre consigo enxergar, né, possibilidades do meu parceiro, né, utilizar o movimento para inovar, para que ele sinta no corpo algo que vá fazer com que ele saia do pensamento igualitário, do pensamento natural, do caminho natural, né, de só fazer dessa maneira. Então, assim, eu acho que as crianças que têm esse acesso à música, né, ou que os pais estimulam, ou que conseguem fazer uma música, uma aula de musicalização, né, olha quanta coisa ele ganha, né, nesse sentido, porque ele está ali criando memórias afetivas e sensitivas, né, que ele pode usar no futuro, em alguma coisa no futuro dele, né? Então, assim, eu sinceramente acho o seu trabalho, sou muito fã, porque acho que isso muda as pessoas como pessoas, né? Assim, E trazer, e abrir assim a cabeça para a cultura brasileira. Quem não conhece, por exemplo, eu fiz um semestre que a gente fez para crianças, todo trabalhando músicas de Noel Rosa, músicas de Dorival Caymmi, sensacional. Tem músicas de Gilberto Gil. Tem muita música dessas pessoas que não são conhecidas, né? Sim. E essas pessoas não tocam na rádio, porque na rádio só toca quem tem dinheiro. Verdade. Entendeu? Faz o corte aí. Vamos entrar na rádio polêmica. só toca quem tem dinheiro. Se a música está se a música está, Aqui é a coisa que mais me revolta. se a música está na rádio, não é porque é boa, não tem nada a ver com ser bom, viu? Não é porque é popular que é bom, isso não tem nada a ver. Adoro. Não há relação entre isso. A arte, assim, é dinheiro. Você bota dinheiro, você tem até a entrevista de Marília Mendonça falando isso. Quer dizer que botaram 1 milhão para poder fazer ela e era pouco dinheiro. E realmente, você tem que botar dinheiro para tocar. Assim, é claro que você consegue tocar em algum nível, você consegue muita coisa. Mas para você chegar em um determinado nível, você não passa pelo lugar. Então, uma das dificuldades de você viver de arte e educação, Sim. é que assim, você só vai assim conseguir um certo reconhecimento pelo seu trabalho até um certo ponto. A partir dali é só botando dinheiro, né? Botando muito dinheiro. E isso tem muito dinheiro. a ver com empreender também. Empreender também. Então Porque- não vejo assim, a música tá tocando, é boa, não. Não existe ligação. Às vezes coincide. Sim. Tem uma música que tá fazendo sucesso, é muito. Sim. E também essa Quando, coisa de quando música conseguimos boa e botar ruim. uma música de Milton Nascimento na novela. E também assim, as músicas, essa coisa de música boa e ruim é uma coisa muito relativa. Se fala muita besteira hoje por aí também sobre música boa, sobre energia cósmica, quântica, né? E que as pessoas não entendem nada sobre isso, sobre música. Outro dia eu vi alguma pessoa falando sobre Platão, que Platão falou da energia, Platão nunca falou sobre isso. Platão dizia sobre os modos gregos, aí um modo grego ele usava para os soldados, outro modo grego ele usava para
os músicos, mas não tinha nada a ver com a energia da música e nada disso, né? A música, ela é uma manifestação genuína do ser humano que existe em todas as culturas existe música. Em todas Verdade, as eu nunca tinha culturas, pensado nisso. em todas as culturas, a mãe canta pro filho. Olha que coisa. É mesmo, gente? Eu nunca Todas as pensei culturas. nisso. Na língua, do jeito, no dialeto, existe um cantar, fazer alguma coisa. Existe isso. Então a música é muito importante. Ela entra na nossa cabeça, ela faz parte do nosso organismo vivo que somos. A música está aí. Nossa, muito profundo. É, E você, Gabi, me conte do seu repertório. Porque assim, aí vamos voltar para as crianças. Eu me lembro que quando eu ia assistir sua aula, tinha uma música de abrir os instrumentos. é. Tinha uma música que daí, algumas músicas que eles, participavam, tinha que fazer isso, né? Que eles participavam. Tem a música de guardar os instrumentos, tem a música... E assim, a música também pode nos ajudar nesse A sentido, né? música é uma função, Sim, né? Não é um objetivo, porque tem gente que confunde, acha que é só, não é. sim. De longe, essa é uma das coisas menos importantes, mas de fato, existe isso, você poder guardar, se você tornar as tarefas, trazer para uma brincadeira, trazer para uma Sim. gamificação, Sim. você trazer para um jogo e transformar isso numa coisa prazerosa, arrumar um quarto, tomar banho, né? Escovar o dente, essas coisas que às Sim. vezes a criança não quer, você facilita isso, né? Sim. Porque educar é todo dia, né? Você não fala para a criança, escova o dente uma vez com 3 anos de idade, ele vai escovar o resto da vida sozinho. Não vai. Todo dia você Nem vai com falar. 15 não Né, faz. exatamente. Com 15 Então, não a faz. educação é um processo extremamente cansativo e repetitivo para os pais, para os professores. Mas é isso, porque a música pode ajudar nessa E a música educação. pode ajudar. né? Eu canto assim, né? A música de guardar que eu fiz. Firim, fim, fom, firim, fim, fom. Vamos guardar que guardar é bom. Firim, fim, fom, firim, fim, fom. Vamos guardar que guardar é bom. Aí eu fiz também a música de boas-vindas. Bom dia, pode entrar. Que a aula vai começar. Estamos esperando por vocês. Sou Gabriel. Aí a gente brinca, né? Sim, E a eles vão música falando diz- o nome deles. É, exatamente. Massa. Aí você traz eles pra. Aí a música de despedida. Estamos esperando você semana que vem. Estaremos todos aqui e você também. Para cantar, para tocar, para fazer uma linda aula com você. Aí tem outra parte. Mas é isso, são músicas que eu fiz. Hoje muita gente já usa isso aí pela cidade. E para poder. E eles cantam também, E né? as crianças Chega cantam. em casa e canta. Eu sei porque a Albinha faz isso. De vez em quando, ela do nada começa a cantar uma música que ela aprendeu na escola, que alguém ensinou, né? E ela faz na parte comum, ou de comer, né? Assim, É. na hora do lanche, tem uma musiquinha e tal. De vez em quando ela larga essa, entendeu? Que começa a cantar uma música que ela aprendeu na escola, que possivelmente foi a professora. O objetivo dessa música é diferente, assim, na aula de música existe isso. Quando uma professora, qual a diferença uma professora usar isso na sala? Quando a professora regente usa isso na sala, ela geralmente usa para fazer uma fila, usa para levar os meninos para o pátio, para botar os meninos para lancharem. Então, não é, o objetivo não é musical, Sim. é a música, né? Com essa ajudando intenção, com né? a intenção da educação é. musical. Porque a música, ela faz parte da nossa vida toda. Não, e no seu caso, né, não é a música, mas tem um instrumento. Porque eu me Então- lembro que você chegava, ainda é assim, Gabi, que você chega com as coisas todas, os instrumentos, e eles têm acesso, xilofone, que mais? Um monte de Xilofone, coisa. metalofone, pandeiro, maracas, vários tipos de chocalho. A gente tem muito instrumento, porque cada instrumento tem uma coordenação motora diferente. Então, Sim. a criança precisa... É uma coisa que me incomodava, que assim, antigamente, né, quando eu comecei, muita gente fazia aula de musicalização, tinha basicamente pandeiro e cachixi. Né? Só Então, duas pandeiro e coisas, cachixi é maravilhoso você conseguir fazer, pandeiro e cachixi são instrumentos maravilhosos. Mas isso me incomodava, porque eu falava assim, existem milhares de timbres para explorar, Sim. existem milhares de coordenações motoras, de histórias para se criar com cada instrumento, de cada coisa. Então, a gente fica empobrecido. Sim. Claro que você não tem condição de ter, dá para Tudo, fazer, muita coisa. dá para também. lidar, dá para fazer muita coisa muito rica com 2, 3 instrumentos.
Muito bom. Eu me lembro do xilofone, era assim, É o xilofone. era um instrumento bem E, legal. a criança precisar acertar na nota ali, tem uma coordenação motora. Aí o ouvido dela tá trabalhando, porque ela bate e ela escuta o som que ela tá fazendo. Né? Ela vem mais para cá e o som tá mais agudo. Vai para lá, o som tá mais grave. Então tem muita coisa ali que está acontecendo sem as pessoas se darem conta. Né? De altura, duração, timbre, Sim. intensidade. Tem muita coisa ali, porque a educação, às vezes, a gente, não está aprendendo nada, não, você não está vendo. Isso ela vai demonstrar lá na É, frente. e o trabalho do professor é esse, né? Você faz uma coisa que às vezes o insight vai vir anos depois. A dança é assim também. Às vezes você a ficha cai um Ah. tempo depois. A criança também, ela vai se desenvolvendo ali, mas às vezes esse desenvolvimento ali do momento é menor. Às vezes, as crianças têm tempo de desenvolver. Existe uma janela de aprendizagem, que é o momento ideal, o que seria o mais ideal para a criança aprender determinada coisa. Então, por isso que se ensina a maioria das coisas, né? A criança está na escola pequena, e aí vai com 1 ano, 2 anos, e aí vai aprendendo. Existem janelas de aprendizagem para poder se desenvolver, no qual o desenvolvimento é melhor. A plasticidade cerebral vai fomentar que uma aprendizagem seja mais efetiva ou não naquela idade. Então é importante que a gente também trabalhe com a musicalização, observando tudo isso para que a criança aprenda e se desenvolva no momento certo, mas cada uma vai apresentar no seu momento. Entendi. E fora que assim, né, a gente não sabe, às vezes a pessoa tem, não sei se você acredita nisso, mas assim, um dom, e aí a partir dali, Não ela acredito. é isso. Tem gente que não acredita nasci com esse dom, Eu não acredito que ninguém nasce sabendo. com uma predisposição para alguma coisa. Eu acho que a gente nasce com predisposições gerais. Sim, E a gente nasce com predisposições gerais e que essas predisposições gerais podem ser trabalhadas. sim, Pessoas, o meio que a gente vive, ele vai dizer muito mais como a gente vai se desenvolver e no que a gente vai se desenvolver do que uma coisa que a gente trouxe, ou uma coisa que a gente traz não sei da onde. Então, é muito mais, se existe, é muito mais importante você ter um meio de desenvolvimento, né? Um meio que esse desenvolvimento seja por meio também do afeto, do carinho. sim, sim. Isso é importante também, né? Que a criança aprenda de uma maneira afetuosa, de maneira carinhosa. A criança, porque sempre me pergunta assim, Gabriel, qual é a metodologia, né? Metodologia Verdade. é o direito da criança. Qual é o direito da criança? Brincar. Brincar, ser livre. Brincar, ter um lar expressar. afetuoso, se expressar. A metodologia é essa. Você busca aí onde é que está dizendo qual é o direito da criança, o estatuto da criança. É isso. A metodologia é sempre através do direito da criança de brincar. Fantástico. E ninguém escapa da criança que foi. Porque a criança que foi é o adulto que você é. Então ninguém escapa. Eu tenho um amigo que Ninguém fala, nasce adolescente, não nasce uma criança. criança que não pergunta vira um adulto sem resposta. Eu falo isso. E Fala, toda criança, é engraçado como a gente vai usar um termo metafórico, matando assim a curiosidade das crianças. Que a criança começa a perguntar, uma hora e fala, não, para com isso aí, menino. chega de pergunta. Porque sim. Né? A criança, ela tem os porquês, ela está maravilhada com o mundo que acabou de chegar. E aí ela quer saber os porquês das coisas. Aí tem um adulto sem paciência ali, que não quer Que responder não ele. diz, né? Porque aí a criança vai parando de perguntar, vai parando. Sem querer, a gente vai. Nossa, verdade. A gente vai vai. limando. Toda criança nasce perguntando. Nasce não, né? Um determinado momento Tem da essa vida. curiosidade, a curiosidade da vida. Das coisas normais, né? É importante ter paciência, é importante, assim, o que a gente não sabe, a gente buscar numa linguagem que a criança possa entender, de repente. Às vezes é um tema Sim. complexo. Eu nunca me esqueço, uma vez eu estava na minha casa, eu tinha 10 anos de idade. Aí estava aquele governo Collor, hiperinflação. Aí eu cheguei para minha mãe estava minha madrinha na cozinha. Aí eu estava vendo TV, aí tinha visto alguma coisa na TV. Cheguei, mãe, o que é inflação? Nossa. E aí? Aí eu me lembro da minha madrinha falar assim, a inflação é um bicho papão que come o dinheiro da gente. E você ficou com isso na cabeça, Eu fiquei com lógico. isso na cabeça, não me explicou nada, mas assim, não tinha. Eu entendi ela. Naquela época não se conversava com criança sobre essas coisas de dinheiro, Sim. ou essas coisas, era coisa de adulto, né? Ninguém falava sobre isso. Mas é isso, a criança pergunta. E aí você traz esse tema aqui é coisa de adulto, né? Na verdade, as coisas vão acontecendo na vida da criança, né? Assim,
da mesma forma que a música acontece, ela ouve porque o rádio está ligado, ela ouve porque o pai está cantando, ou, né? Enfim, algumas mais, outras menos, as coisas vão acontecendo e a criança tem a forma dela de entendimento disso, né? Não é uma coisa assim, é coisa de adulto, é coisa da vida, de uma certa forma, né? E aí a criança, ela interpreta, se ninguém responde, né? Se ninguém orienta, ela interpreta da forma como ela consegue interpretar, né? E aí tem um pouco a ver com isso da infância, das coisas que você se lembra, das coisas que, né? E como você aplica isso hoje na sua vida. Às vezes eu tenho isso, assim, tô muito adulta, sabe? Tipo, cadê minha criança? Não tenho uma... Sabe? E é essa criança que eu acho que está diretamente ligada à inovação. Certo. Sabe? Porque é assim, é a coisa de você... Assim, nenhuma criança é uma folha em branco, né? Ela tem as coisas que a gente não interpreta, de uma certa forma. A gente adulto não interpreta. A criança tem a criatividade, cada um do seu jeito, mas a criança, ela tem isso, né? Ela subverte, você dá um brinquedo, de repente isso aqui vira um avião que ela está brincando. Então, a subversão, eu acho que isso tem muito no empreendedorismo também. Exatamente. Você vê É isso onde está a aqui, ligação, né? Você vê isso aqui com outros olhos, né? Isso aqui é uma caneca, isso aqui é uma caneca. Mas isso aqui também poderia ser uma capa do mundo. Se eu tirar água aqui e botar aqui, ela vai... E aí a criança, ela tem essas coisas, ela está brincando aqui. Isso aqui é um sapinho, mas de repente, na brincadeira dela, isso aqui pode ser um outro animal, pode ser um personagem específico. Então a criança, ela tem essa capacidade de subverter as coisas, de pegar... Fantástico. Né? E assim, você sabe que quem criou o Pet em Casa foi Marisa, né? Porque ela virou pra mim um dia e falou: minha mãe, por que é que a gente não faz aquele trabalho que você fazia na Inglaterra, que tomando conta do cachorro dos outros? Porque agora a gente não tem mais chuchu, que a gente já perdido nosso cachorro, né? E aí ela falou: minha mãe, por que a gente não faz esse trabalho? Esse trabalho é muito divertido. Ela tinha 10 anos, né? O Pet em Casa tem 5 anos já. 6, na verdade, que ela acabou de fazer 16. E ela tinha 10. E ela falou: pô, a gente podia tomar conta agora dos cachorros. Quer dizer, foi ela que criou, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente, às vezes, até peca de não, né, pedir ajuda a essas pessoas que são pessoas, né, com a mente... Porque, assim, não tem um boleto para pagar, né? Não tem um problema para resolver. Então, também a cabeça, né, é mais livre para pensar em coisas leves, criativas, né? Eu acho que a gente deixa também a nossa criatividade morrer quando a gente quando a gente foca só no problema. É porque entendeu? o mundo como cobra da gente essa vida assim, muito cartesiana e pragmática, de acordar, fazer tudo no seu horário certinho, pagar, receber o salário, pagar os seus boletos, acaba que se você deixar, fica pouco tempo para o ócio criativo. Não tem, Fica cara, pouco adulto tempo que tem pra... ócio criativo, Exato, pelo amor de fica Deus. pouco tempo ao seu... E ainda mais agora, que agora a gente tem um momento livre, a gente pega o celular. Pois é. A gente não fica mais assim, não vai contemplar a natureza, não vai olhar pela janela, não vai, sei lá, É dar uma verdade. volta. A gente pega o celular e aí fica dopamina, dopamina, É dopamina. verdade. Então a gente também não se ajuda, né? É verdade. E eu acho que se a gente não tomar conta das nossas crianças, a gente vai ter um mundo menos criativo, né? Porque elas já ficam demais nesse celular. É Agora, por isso... ah, Tá acabando, né? Você ia tá falar acabando. Eu ia dizer isso, que tá acabando, porque o tempo aqui voa. E a gente não fez nenhuma pergunta assim pra você dar um tapa na mesa, fazer uma coisa assim. Mas aí não tem problema não, que a gente convida você de novo pra você vir aqui, dar seu tapa na mesa. Aí. É por isso que eu, só para terminar, assim, é por isso que eu acho assim, a gente não pode demonizar a tecnologia. Não, A tecnologia tem que trazer para pra criança, nosso assim, favor. eu sou assim, eu penso o seguinte, a tecnologia, não pode ter tela para criança. O que a criança não pode é uma tela que fique muito perto. Que já Celular, faz mal pra vista. Né? tablet. E ser passivo. Então, é por isso que eu estou fazendo agora as aulas online do Espaço Musical, fica aqui. Ó, a dica. É onde eu criei meu gancho para trazer para esse assunto. Porque a gente quer isso, a gente quer que a criança, por exemplo, porque a criança ela pode ter uma aula muito boa se ela estiver num processo ativo de música. Sim, se dela ela poder- participa. Ela participa, ela faz estímulos para ela fazer, ela se desenvolver.
ali junto também e não tá, e tá numa distância da tela e tem pais, outros adultos ali do lado também, ajudando ela e se divertindo junto com isso. Porque a tecnologia tá aí. Claro, Gente, tem tudo é como tecnologia. fugir. Esse microfone é uma tecnologia. Isso aqui, a caneca é uma tecnologia. A gente está fazendo A tecnologia. tecnologia, ela, tudo que foi inventado é uma tecnologia. É porque a gente faz parte da nossa vida e a gente às vezes não se dá conta. Mas a tecnologia tem que ser usada a nosso favor. Eu concordo com você. Inclusive, assim, isso sempre existiu, né? A tela sempre existiu. Porque eu me lembro que a gente era criança, a gente via TV, tinha Sítio do Pica-Pau, tinha Daniel Azulay, que tinha um programa maravilhoso de pintura, né? Que eu assistia. O próprio Castelo Rá-Tim-Bum, que tinha, né? Fantoches e tal. Então, assim, a tela sempre existiu. Né? Eu super concordo com você de que a única coisa ruim é o excesso, é só aquilo, Só né? aquilo. E uma coisa da criança ficar E o passiva algoritmo, realmente. Ó, e o algoritmo, porque assim, mais de 90% do que é assistido é o algoritmo que diz. Então Verdade. essa ideia, Não é você que escolhe, né? essa ideia, Isso é complicado. eu tô no controle, você não está no controle. Isso é bem Quem complicado. está no controle são o YouTube, o Instagram. Exato. Eles que estão no controle. E o perigo disso para a criança é ainda maior. Porque você é adulto, você já deveria ter ou tem a cabeça formada. Pois Vai é. entender o que é A certo e criança, errado. A criança informação ainda é não tem. complicado. Então é complicado você realmente dar um celular para a criança ficar vendo Sem vídeo. nenhum Exatamente. controle, Não nem deve nada. ter. Deve deixar a criança à mercê do algoritmo de celular, de plataforma. Super. Mas o pai ou a mãe que vem, que existe uma programação, existe uma coisa que é benéfica, que é bom, que desenvolve, Super isso válido. é super válido. Também acho. Concordo em gênero, número e grau. Meu amigo, a gente vai ter que se despedir porque o tempo acabou. Passa muito rápido aqui, né? Mas hoje a gente pode dar um tchau com música. Antes de encerrar, vou sempre pedir para vocês compartilhar com quem precisa assistir esse vídeo, papais, mamães, né, que precisam aí desse estímulo da música para os seus filhos. O Instagram do Espaço Musical vai estar aqui na tela, que é o Espaco Musical de Gabriel Macedo, que faz esse trabalho lindo de musicalização. Então passa lá no Insta da galera do Espaço Musical, curte, comenta e dá um joinha aí no nosso vídeo, distribui o vídeo para as pessoas que você acha que precisa assistir. E a gente hoje vai encerrar esse episódio com música, com Gabriel aí Minha música tocando pra despedida. gente. Obrigado pela presença de todos. Assistam, divulguem para outras pessoas também. Estamos esperando você semana que vem. Estaremos todos aqui e você também para cantar, para tocar, para fazer com qualidade Ela com com você. você. A alma acabou, diga tchau, mas não saia só. Abre o sorriso, calça o sapato e dê um abraço no tro. A alma acabou, diga tchau, mas não saia só. Abre o sorriso, calça o sapato e dê um abraço. Professor Gabriel, Teca Conecta, Professor Gabriel, Teca Conecta. Adoro esses improvisos.